Olá, eu sou a Paola Amorim, professora de Educação Física e mestranda do programa Mestrado Profissional ProF do Polo da UFSCar. Estou aqui para apresentar um mapa conceitual referente à disciplina, as problemáticas da educação física, que foi solicitado como avaliação nacional do programa. As problemáticas aqui apresentadas são 6 e estão diretamente relacionadas ao cotidiano escolar. Afetam os professores de educação física e suas práticas pedagógicas. Elas são as atuações docentes, relações entre teoria e prática, afastamento e indisciplina, as questões de gênero, os aspectos legais e o ensino do esporte. A primeira reflexão gira em torno da atuação docente e a forma que os professores de educação física agem em suas aulas. Nessa perspectiva, podemos falar de 3 grandes categorias de atuação docentes, que são as práticas tradicionais, o desinvestimento pedagógico e as práticas inovadoras. Falando aqui um pouquinho sobre as práticas tradicionais, percebemos que são práticas esportivistas da década de 1970. E as aulas assumiam o seguinte caráter, Formato de treino, priorizando aspectos técnicos e táticos, centrado em preparar equipes esportivas, selecionar os mais habilidosos, não oportunizar a participação de todos, meninos e meninas, e eram desprovidos da dimensão conceitual, ou seja, era prática pela prática. Outra atuação docente que merece destaque é o desinvestimento pedagógico, que é caracterizado pela falta de intervenção do professor durante as aulas. Geralmente, as aulas ocorrem da seguinte forma: os alunos escolhem a atividade que irão vivenciar, ocorre a divisão por gênero, meninos de um lado, meninas de outro, meninos mais ativos e meninas excluídas, e o professor muitas vezes se ausenta da aula. Os alunos se auto-organizam. E a última atuação docente que iremos refletir é sobre as práticas inovadoras. Professores com essas práticas, eles se empenham em ensinar os conteúdos específicos da disciplina, rompendo com a prática tradicional, em contraposição à ideia do desinvestimento pedagógico também. Mas por que existem práticas tão diversificadas e heterogêneas? Vamos analisar numa perspectiva com 4 dimensões de análise. As dimensões são o seguinte: o processo de transformação da área, a cultura escolar e suas relações com a disciplina, condições objetivas de trabalho e as disposições sociais do professor, atualizado no contexto de trabalho. Falando um pouquinho sobre o processo de transformação da área, as mudanças impulsionadas na nossa área a partir da década de 80 tiveram um impacto incontestável no discurso legitimador da educação física escolar. As mudanças foram tantas e tão intensas que ficou muito difícil para grande parte dos docentes compreendê-las e implementá-las. Muitos professores ficaram sem chão. E outra, as críticas aos esportes, elas não foram compreendidas de uma forma positiva. Muitos professores levaram isso como uma afronta à sua identidade pessoal. Outro aspecto relevante foi que o discurso renovador foi mais bem sucedido em apontar o que não fazer nas aulas do que em firmar proposições que apontassem intervenções efetivas. Falando um pouco da cultura escolar e a sua relação com a disciplina, identificamos a invisibilidade do conhecimento disciplinar, o caráter funcional do abandono do trabalho docente e as hierarquias dos saberes. A invisibilidade do conhecimento disciplinar mostra que tanto gestores quanto professores de outras disciplinas desconhecem o que pode ser ensinado nas aulas de educação física. Ocorre o desconhecimento das propostas da educação física. Quando falamos do caráter funcional do abandono do trabalho docente,
percebemos que muitos professores de educação física se ausentam e ficam engajados em outros projetos. O que a educação física acaba virando uma moeda de troca. Se o aluno não faz lição, não vai para a aula. E por último, a hierarquia dos saberes escolares. Nessas condições, observamos a desvalorização da educação física, né? Ou a sua compreensão de uma forma extremamente recreativa. Sobre as condições objetivas do trabalho, vamos analisar aqui os recursos oferecidos pelo sistema escolar para os professores desenvolverem suas atividades específicas. Então, algumas coisas merecem considerações, como a remuneração salarial, tempo para planejar e refletir sobre o seu fazer, acesso às experiências qualificadas e a formação continuada, a estabilidade laboral vinculada ao desempenho profissional, número de escolas a que se vincula, a jornada semanal de trabalho, a quantidade de alunos em sala e a infraestrutura do material. Já as disposições sociais do professor, atualizada no contexto do trabalho, podemos refletir, que professores com práticas inovadoras são aqueles que têm a disposição para a reflexibilidade, para pensar as razões do seu fazer. Já os professores com um desinvestimento pedagógico, essa reflexibilidade é mais difícil de acontecer. Outro aspecto que merece a nossa análise seria que professores com as práticas inovadoras, eles têm disposição para enfrentar todas as dificuldades e desafios, de um professor dentro do ambiente escolar. Então, diante da diversidade, eles olham as aulas e procuram superar, compreendem as aulas como um desafio. Agora iremos tratar da relação entre teoria e prática. Trata-se da difícil e incontornável problemática dessa relação. O modelo tradicional e a ênfase no ensinar a fazer. Então, o modelo tradicional tinha um caráter meramente recreativo e a redução da prática esportiva. Então, a educação física se resumia à prática esportiva e selecionar os alunos mais aptos, ignorando os demais. Com a crise na educação física, ela assume a difícil missão de superar uma prática vista como recreativa para constituir-se em um componente curricular que tematize a cultura corporal de movimento. Surgindo os movimentos renovadores e o conhecimento sobre o fazer na educação física. Os movimentos renovadores questionaram o paradigma da aptidão física esportiva, e queriam transformar a educação física em disciplina escolar, surgindo a necessidade de reinventar a educação física no seu espaço, se assumindo como um componente curricular responsável por um conhecimento específico, inclusive conceitual, subordinado às funções sociais da escola. Isso ocasionou a valorização do ensino sobre o fazer nas aulas de educação física. A separação entre o que se ensina sobre o fazer e o fazer nas aulas de educação física. Alguns professores acabaram, ou privilegiando a educação física cognitivista, ou seja, a dimensão conceitual da educação física. Outros tinham propostas teóricas e práticas descontextualizadas. E por que ocorriam isso? Por que a supervalorização do ensinar sobre o fazer ficou presente nas nossas escolas, Primeiro, pelo desconhecimento ou interpretação equivocada das abordagens renovadoras, e o sentido sobre o fazer da educação física. Segundo, porque a premissa de que na sala de aula os alunos dão menos trabalho. E
também mantendo-se ocupados na tarefa que é tradicional da escola, ou seja, os alunos são acostumados com aquela aula teórica, então o professor de educação física só iria, né, ser mais um professor contextualizando a aula daquela maneira. A supervalorização também, né, ocorre pela garantia da elevação do status de disciplina. Então, como uma disciplina, né, as aulas teóricas e essa dimensão conceitual era extremamente importante. Os alunos em espaços abertos dão menos trabalho do ponto de vista da disciplina e também do comportamento, né? Outro aspecto que valorizou a supervalorização do saber são que as escolas, né, elas podem diminuir o investimento tanto em infraestrutura como em aquisição de equipamentos, né, de materiais esportivos. E por último, a dificuldade de ensinar a ampla gama de conhecimentos que se trata a educação física, né, que vai muito além só das práticas esportivas e tradicionais. Na problemática 3, iremos tratar sobre o afastamento e a indisciplina, uma questão extremamente relevante no ambiente escolar. Apesar da percepção positiva dos alunos sobre a educação física, é notório que alguns acabam se afastando das aulas de educação física, tanto na escola como em outros lugares, né? E especialmente quando avançam os ciclos escolares. As razões desse afastamento são múltiplas. E podemos analisar, né, da seguinte forma: a forma como o componente é desenvolvido nas aulas, né? A repetição dos conteúdos tratados ao longo da educação básica. Então, a falta de diversidade dos conteúdos e a prevalência dos esportes aparece como um dos motivos para a perda de interesse e, consequentemente, do afastamento dos alunos. Acredita-se na relevância da diversificação das práticas corporais e de uma intervenção, né, sistematizada do professor. Então, quando o professor propõe uma prática diversa e sistematizada, os alunos aceitam mais, né? Então, acaba ocorrendo a diminuição tanto do afastamento quanto da indisciplina. Lembrando que a referência central para os conhecimentos da educação física são a manifestação da cultura corporal de movimento, que é diversa, né? Então, não possibilitar o acesso a esses conhecimentos é perder a oportunidade de enriquecer a vida dos alunos. Além da repetição dos conhecimentos, né, dos conteúdos, outro aspecto importante é o insucesso e a exclusão de uma parte dos alunos nas aulas. Sabemos que as aulas de educação física são momentos de exposição do corpo. E o nível de habilidade dos alunos, ele é visto, né? E muitas vezes é julgado pelos colegas. Muitos alunos nesse momento preferem não se expor. Então a não participação é uma forma até de proteção. Outro aspecto bom de se analisar é a diferença na participação das meninas e dos meninos nas aulas de educação física. E a necessidade de discutir a relação de gênero na disciplina. A desconstrução, né, dessa relação de gênero é muito importante, né, para a participação de todos. Então, o professor ele precisa desenvolver um ensino inclusivo que rompa com o histórico da educação física que pautou-se por classificar os indivíduos em aptos e inaptos. Trabalhar para que todos os alunos, independente de suas características, tenham experiências positivas na disciplina é um desafio que impõe a todo o coletivo de professores. E é o grande desafio da educação física. Agora iremos conversar um pouquinho sobre a necessidade de um enfrentamento, tanto do afastamento como da indisciplina, né? Sabemos que as soluções não são simples, né? E visa a tematização diversificada dos conteúdos, um trabalho didático pedagógico consistente,
Combater insucesso e exclusão nas aulas dos alunos menos habilidosos. Então, é um grande desafio propor atividades, né, para todos, que todos consigam fazer. Porque o professor ele precisa ter esse compromisso com todos os estudantes. Então, e para isso, várias propostas pedagógicas foram desenvolvidas. Temos como sugestão o Sport Education, a aprendizagem cooperativa e o futebol calejeiro. A quarta problemática que abordaremos é a questão de gênero, aulas mistas e a busca da equidade de gênero. Sabemos que esse procedimento reflete dificuldades encontradas por professores para trabalhar com a coeducação. A prática de separar meninos e meninas tem como pano de fundo o paradigma biológico. No entanto, partimos do pressuposto de que o componente biológico não pode ser utilizado como álibi para justificar a separação de meninos e meninas em qualquer etapa da educação escolar. Nesse sentido, compreendemos que o convívio de meninos e meninas nas aulas deve ser adotado e incentivado pelos docentes, buscando constantemente estabelecer um ambiente de respeito mútuo, solidariedade, na qual as diferenças físicas não se constituam diferenças de acesso à participação efetiva nas aulas. Então, as aulas, né, devem ser no espaço, né, que valorize a equidade de gênero. Agora iremos abordar um pouquinho sobre a construção cultural de corpos masculinos e femininos. Sabemos que existem diferenças biológicas entre os meninos e as meninas, mas que também essas diferenças não são apenas biológicas, são construções, né, culturais e sociais. Precisamos compreender que o objetivo das aulas de educação física não deve levar em consideração a busca de comparação de desempenho entre meninos e meninas, e tais diferenças também não devem ser impeditivas ao convívio entre os gêneros, mas sim como possibilidades de aprendizagem significativas diferenças e a equidade de gênero. Buscamos então alternativa didática para o enfrentamento dos dilemas de gênero. Formular propostas que atendam às expectativas de ensino de uma prática pedagógica pautada pelo princípio da equidade de gênero. Para isso, o professor precisa desenvolver, a sensibilização dos alunos e vivências em situações inclusivas. As aulas de educação físicas mistas são defendidas como ferramenta política por possibilitar o reconhecimento e a valorização das diferenças e do diálogo, buscando as relações de equidade de gênero. Então, as aulas de educação física é uma ótima oportunidade de a gente problematizar e refletir sobre isso. A quinta problemática trata sobre os aspectos legais. O objetivo desse estudo é apresentar como as leis brasileiras configuraram a função da educação física escolar no contexto brasileiro, até os dias atuais, indicando as implicações, limites e avanços decorrentes desta lei. Vamos começar tratando pela LDB, que é a Leis de Diretrizes e Bases da Educação, promulgada em 1961. Em 1961, de acordo com o artigo 22, a LDB mencionava que a prática da educação física era obrigatória nos cursos primários e aos alunos com idade até 18 anos. 10 anos depois, ocorreu a primeira reforma educacional, em 1971. E ocorreu a seguinte alteração no artigo 7. Então, ela deixou de fazer referência ao limite de idade da obrigatoriedade da prática, tornando-se obrigatório em todos os níveis de ensino e facultativo ao aluno que estivesse nas seguintes condições: trabalhasse mais de 6 horas, estudasse à noite, tivesse mais de 30 anos de idade, prestasse serviços militares e fosse fisicamente incapacitado. Por esse discurso, conseguimos constatar, que a LDB de 1971 expressa a lógica do mercado capitalista, que exclui algumas pessoas
a ter o direito, né, da educação física escolar. Em 1996, né, com a nova reforma da LDB, ela trouxe grandes avanços, principalmente quando elevou a educação física, né, a um componente curricular. Então, no parágrafo 3 do artigo 26, ela determina: a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é um componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. Essa facultatividade, né, ocasionou muitas dúvidas, muitas interpretações, né, principalmente quando a gente se refere à educação física no ensino médio e no ensino noturno. Por quê? Sabemos, né, que a educação física antigamente estava relacionada a um saber prático, né? Então que não precisava de uma reflexão teórica. Isso ocasionava dificuldades de reconhecer o professor de educação física e suas aulas como parte integrante do projeto político-pedagógico da escola, né? Aí, né, em 2003, a LDB, né, lança uma resolução que fala sobre a definição mais específica sobre a facultatividade das aulas de educação física escolar. Então, ela continua sendo componente curricular obrigatório, mas facultativa nos seguintes casos: amparado, né, pelo decreto de 21 de outubro de 1969, que fala sobre as doenças infecto-contagiosas, que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maior de 30 anos de idade, que tenha prole e que estivesse prestando serviços militares. Porém, surgiu o seguinte questionamento, né? O que é realmente facultativo? A aula de educação física ou a prática que se exerce na aula? Essa dúvida, né, ocasiona interpretação equivocada da lei e é usada muitas vezes na aceitação de atestados médicos, né, para dispensas das aulas, principalmente quando se fala no ensino médio, né, e as aulas que são feitas no contraturnos. O que a gente precisa pensar, né? Municípios e estados devem elaborar leis para que possa minimizar esse problema, né, decorrente dessa interpretação equivocada da LDB. Porque a gente considera, né, que todos os alunos têm direito de estar na educação física e de aprender dentro desse espaço escolar. Então, a não participação do aluno nas aulas rompe com o princípio da democracia e do ensino e da igualdade de oportunidades. Chegamos aqui à última problemática a ser estudada, que é o ensino do esporte. O esporte é a prática corporal preferida de muitos alunos, né? E valorizada também. Então a gente vai compreender um pouquinho como surgiu esse modelo esportivista. Sabemos que após a Segunda Guerra Mundial, o esporte passou a receber maior atenção na educação física escolar. Né, sofrendo forte influência militar, tinha o intuito de preparar os corpos para possíveis enfrentamentos militares. As aulas baseavam-se nos aspectos biomédicos, tendo como objetivo a busca da saúde, de corpo forte e higiênico. A partir do golpe de 1964, o esporte passou basicamente a ser sinônimo da educação física escolar. Seus conteúdos restringiam-se apenas àquele quarteto fantástico, né, muito conhecido, que é o basquetebol, futebol, handebol e voleibol. A partir daí, começou-se a questionar qual é o propósito da educação física escolar. Né? Seria reproduzir essas práticas hegemônicas ou transmitir de forma crítica e questionadora os conhecimentos pertencentes à cultura corporal, inclusive às esportivas, né? A partir daí começou a questionar a educação física
e as equipes escolares, né, de competição. Será que o esporte tem que ser abordado, né, tem que ter o objetivo, né, somente voltado para a detecção de talentos? Sabemos que a tarefa fundamental da escola é democratizar o acesso ao conhecimento de todos, independente de qualquer condição. Por que, né, que os professores, né, vira e mexe ou valorizam muito a prática esportiva? Então, esse estudo também questionou essa predominância, né, de algumas modalidades esportivas e chegou-se à conclusão que uma das coisas que podem influenciar seria a formação superior, né, ser voltada para uma concepção muito tradicional, né, onde a carga horária das faculdades nessas modalidades esportivas são superiores às outras práticas corporais. Um outro fator também, né, é a limitação no trato do esporte dentro do ambiente escolar. Se a gente olhar a quadra e os materiais disponíveis, a gente pode perceber que influenciam também, né, as práticas esportivas. Para finalizar, né, o nosso mapa, iremos agora conversar sobre esporte nas abordagens pedagógicas renovadoras, né? Muitos foram os questionamentos e as interpretações ambíguas sobre essa problemática, né? Então, o esporte, ele precisa ser trabalhado dentro da escola, né? Mas ele precisa ter um olhar para as questões relacionadas à cultura, né? E não ao desempenho. Diferentes significados do esporte, né? Precisa ser conversado, contextualizado. Então, a aproximação do esporte com questões sociais, a atenção destinada a todos os alunos e o respeito às possibilidades individuais. O esporte precisa ser tratado dentro do ambiente escolar sobre esse viés, sobre essa perspectiva, e não sobre a perspectiva do desempenho ou detecção de novos talentos. Então, o que os autores da pedagogia crítica defendem não é desprezar o ensino, né, das técnicas esportivas, mas sim adotar novo sentido às mesmas. Então, por que, né, e para que ensinar o esporte dentro da escola, né? A gente compreende que o esporte é um fenômeno sociocultural, né, e patrimônio da humanidade. Então, é necessário estudar, experimentar, conceituar temas pertencentes a esse conteúdo dentro da escola, sim. E o que ensinar sobre o esporte, né? O aluno ele poderá vivenciar corporalmente o conteúdo tratado e a execução do movimento. Para partir disso, ele terá condição não somente ver ou ouvir, mas também de experimentar os temas em desenvolvimento, o que pode apresentar como fator significativo durante o processo de aprendizagem. Bom, esse foi nosso mapa conceitual. Espero que tenham gostado e até a próxima!